pessoas interessadas no Podcata. Esse é mais um episódio do nosso espaço onde falamos sobre a circularidade e as questões que envolvem os catadores. Estamos aqui com grandes convidados para falar hoje sobre rejeito plástico. Boa tarde a todos, eu sou a Lara Ivanitsky, sou diretora de Advocacy da ONG Oceana. Boa tarde a todos, Anderson Nassif, representando aqui a ANCAT, o Movimento Nacional de Catadores, e lembrando, catador de materiais recicláveis, que está diretamente ligado ao assunto do Podcata nesse momento. Olá a todos, boa tarde, Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos, Qualidade Ambiental, lá do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu vou começar aqui a nossa rodada pela Lara, representante da Oceana. Lara, fala pra gente qual é o grande impacto dos plásticos hoje na sociedade humana. Bom, o plástico já vem sendo documentado como, né, um material que ele é importante para a sociedade, mas que justamente alguns atributos dele, como leveza, duração, geraram também impactos ambientais à medida que a gente foi consumindo um volume muito maior do que a gente tem capacidade de gerenciar o resíduo que é gerado. Isso em qualquer país do mundo, e o Brasil não é diferente, né? Então, a Oceana tem uma campanha global que foi lançada 5 anos atrás, porque a gente trabalha com impacto quando ele já está lá na ponta, quando ele já atingiu o oceano, a biodiversidade e as pessoas que dependem do oceano também para ter fonte de renda, de alimento, principalmente aí os pescadores e as pescadoras do Brasil que estão arcando, né, com esse impacto socioeconômico e também na sua saúde. Então, a Oceana produz uma série de publicações, estudos científicos, sempre em parceria com organizações, instituições da sociedade civil ou universidades. E a gente tem visto um número bem alarmante, bem preocupante no Brasil. O Brasil ele ocupa a 8ª posição dos maiores poluidores de plástico do mundo e despeja 1,3 milhão de toneladas desse resíduo no ambiente. Isso é resultado de uma série de fatores, né? Falta de gerenciamento adequado, lixões a céu aberto, mas também está muito associado a um modelo de produção, que é um modelo de produção linear e que coloca no mercado materiais que não têm circularidade nenhuma. Então, isso vai acabar gerando rejeito plástico, né, que é o tema aqui do podcast, mas vai gerar um passivo ambiental que é bastante preocupante. Então, a gente tem impactos na fauna marinha, na fauna aquática, na fauna terrestre, quando eles ingerem esses alimentos e acabam, morrendo. Então, tem um impacto em toda a cadeia do ecossistema. Tem a geração de microplásticos, a gente tem visto cada vez mais estudos, até uma preocupação do próprio Ministério da Saúde com relação a esse tema, que é a produção de microplásticos e o contato que a gente está tendo, né? Está circulando no nosso corpo, aumenta o risco de AVC, né? Está na placenta, está no leite materno. Então, a gente está num contato muito íntimo, né, com microplásticos, e isso pode acarretar uma série de outros fatores e outras doenças. Então, a Oceana olha para esse problema com bastante preocupação, e a gente tem essa campanha, que é a campanha Pare do Tsunami de Plásticos, que é justamente para repensar a forma como a gente está produzindo, consumindo e descartando plásticos no Brasil. Obrigado, Lara. Queria passar aqui para o Adalberto Maluf, secretário de Qualidade Ambiental, para ele trazer um pouco, então, como o governo está enfrentando esse problema ambiental, né, que a Lara trouxe, e como o governo brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente, tem sido propositivo nesse tema. Claro, bem, eu acho que a Lara trouxe já números e argumentos muito importantes para a gente entender o porquê precisa regular melhor algumas atividades que vêm causando, né, prejuízos do ponto de vista ambiental, para a saúde, a perda de biodiversidade. Hoje, se a gente pegar a extração de materiais, minérios e biomassa, já representa mais de 60% da emissão de gases de efeito estufa e 90% da perda de biodiversidade. Então, a poluição, a perda de biodiversidade, a mudança climática, são todas crises que estão muito próximas, né? Foi por isso que o governo do Brasil, o governo federal, agora em outubro, publicou 3 decretos muito importantes no tema de plástico. O decreto de logística reversa de embalagens plásticas, o decreto que criou a estratégia Oceano Sem Plástico e o decreto de isonomia, né, dos plásticos descartáveis com os outros materiais, né? Infelizmente, se você pegar um copinho de papel, né, o talher de bambu, outros materiais pagavam mais imposto, quase 3 vezes mais imposto, né? O plástico pagava 3, os outros pagavam 9. Então aí foi tudo equalizado com 6, então aumentando o imposto do plástico e reduzindo dos outros.
E esse decreto de logística reversa de embalagens plásticas, né, ele vem depois de 15 anos da aprovação da Política Nacional. E a Política Nacional de Resíduos já tinha trazido alguns instrumentos muito importantes, né? Em especial o instrumento da logística reversa, que diz que os importadores, fabricantes, comerciantes, distribuidores deveriam, de maneira independente do poder público, recuperar e reciclar as embalagens e os produtos que eles vendem. Mas, infelizmente, o que a gente vê, né, que nesses últimos, pelo menos aí 15 anos, muito pouca coisa vinha avançando, né? O Brasil tinha um acordo setorial de embalagens lá de 2015, então celebrando quase 10 anos, e poucos atores estavam dentro, né? A gente estima que menos de 30% das empresas do volume vendido faziam logística reversa. Por isso a importância da Presidência da República ter comprado essa briga, né, de realmente criar uma legislação que impacta todo o território nacional. Esse decreto trouxe mais clareza também sobre o papel de cada um, sobre o fabricante de embalagens, o fabricante do produto que vende embalagem plástica, o importador, o comércio, né? Inclusive o consumidor. Aumentamos as metas de recuperação, né, para ter bastante ambição, saindo ali de 32%, indo até 50% de recuperação e reciclagem em 2050. Trouxemos o conteúdo reciclado obrigatório mínimo para fazer novas embalagens. Com isso, a gente acredita que você vai criar uma demanda mais estável pelo produto, né? Os recicladores e os donos de marca vão ser obrigados a criar estruturas junto com as redes de cooperativas, com as cooperativas para garantir, né, um material um pouco melhor. A gente espera que essa concorrência faça com que as cooperativas e as redes de cooperativas possam vender direto para as fábricas, né? A gente vê aqui na Expo Catadores vários recicladores, né, ali tentando pegar contato direto com as cooperativas para fazer. E aí a gente trouxe também alguns outros estímulos, né? Por exemplo, os incentivos para embalagens retornáveis, para a promoção do reuso, né? Uma maneira de mudar um pouco o perfil da embalagem, né? O próprio design dela. E também trouxemos um artigo que, óbvio, ainda carece de regulamentação, mas dizendo que aquele material plástico que foi triado dentro de uma cooperativa e que não consegue ser vendido, por não ter reciclabilidade ou viabilidade técnica, a gente traz essa responsabilidade para o dono da marca, né, ou fabricante, de ajudar essa destinação remunerando as cooperativas. Então, a gente acredita que com isso a gente vai estimular as empresas a mudarem as suas embalagens, porque aquelas que fabricam produtos e embalagens que têm menos reciclabilidade vão acabar sendo provocadas cada vez mais para pagar essa conta, né? As entidades gestoras que têm essas marcas também. E aí a gente imagina que naturalmente eles vão migrar, né, para fazer um design de produto ou tipo de material que promova maior reciclabilidade, e assim a gente diminui esse especial plástico flexível, né, o plástico de uso único. O plástico flexível no Brasil, que é cerca de 1/3 dele, né, um pouco mais de 1/3, mas ele representa mais da metade do plástico que vaza, né, para os oceanos, para os recursos hídricos. Então, alguns tipos de multicamadas também, que tem muito baixa reciclabilidade. Então, a gente espera com isso poder estimular um pouco mais, no sentido de que o dono da marca entenda que ele tem um papel fundamental, que quem escolhe a embalagem, né, o tipo de produto que vai ser vendido, o preço, a praça que vai vender, é o dono da marca. Então é natural, né, no nosso ponto de vista, que o dono da marca incorpore alguns custos e essas externalidades que tem para o meio ambiente, né? Seria muito cômodo para uma marca qualquer, bem, eu escolho o mais barato, independente se essa embalagem, esse plástico tem ou não reciclabilidade, se ele está poluindo ou não, se ele degrada em microplástico mais rápido ou não. Então, acho que com isso a gente traz essa equação compartilhada, mas especialmente estimulando os fabricantes para tomar decisão, não só do design do produto, mas especialmente na troca dos materiais para suas embalagens. Obrigado, Adalberto. Acho que foi muito esclarecedor e eu queria passar agora a fala para o Anderson, perguntando para o Anderson como é que o plástico vira rejeito na cooperativa. Ou é antes que ele vira rejeito ou é depois? Não, então, Fábio, vamos lá. Primeiro aqui, deixar claro que a situação poderia estar pior, né? Se não fosse o trabalho de décadas de nós, catadores aí, a situação estaria muito ruim.
tudo aquilo que a Lara pontuou aqui, que envolve até questão de saúde, né? Microplástico aí na placenta, isso tudo, os catadores vêm contribuindo com esse processo há muitos anos. Agora, a questão do rejeito nas cooperativas realmente é um dos gargalos das organizações de catadores. Primeiro, pelo aspecto de que a gente vai para fazer a coleta e não escolhe o tipo de material a ser coletado, né? Porque até não é problema nosso, é problema de quem não pensou anteriormente na embalagem que ele vai colocar no mercado. Muito bem pontuado aqui pelo próprio Adalberto. Segundo momento, o rejeito jamais poderá cair na conta das organizações de catadores. Repito, porque também não é um problema nosso. E muitas vezes, estou dizendo isso, porque a questão do rejeito passou a ser tão sensível que as cooperativas, que muitas vezes não são contratadas para realizar o serviço, mas a partir daí, quando são, algumas estão pagando o preço, inclusive, do rejeito gerado. Ou seja, aquilo que poderia virar receita através do contrato com o município exige que a cooperativa dê a destinação correta. Mas não foi eu, catador, que gerei aquela embalagem. Eu fui lá e prestei um serviço, inclusive, para essas empresas. Então começa por aí, o rejeito já tem um nome feio, digamos assim, né? O que a gente gostaria é que tudo que entrasse no canal da cooperativa se tornasse efetivamente recurso financeiro para fazer com que o catador, ao invés de trabalhar gratuitamente recuperando essas embalagens que não foram pensadas na sua concepção lá, isso acaba ocupando espaço dentro da cooperativa, porque se há um ente que se preocupa de fato com as questões ambientais dos materiais que coletamos, somos nós. Muitas vezes dá uma agonia na gente saber que está colocando a mão naquele tipo de material, ele vai ficar estocado dentro da cooperativa, mas o nosso sentimento é de que o meu trabalho é em prol também do meio ambiente. Como que eu vou pegar essa embalagem e vou deixar aí para o lixão, para o aterro? Mas muitas vezes o mundo real demonstra que a cooperativa, em sã consciência, não vai poder ficar absorvendo um problema que não foi ela que criou. Então, assim, o Adalberto pontuou muito bem aqui, estamos muito atentos no âmbito da regulamentação do decreto do plástico, porque ele traz em um dos seus artigos que a obrigação legal desse rejeito plástico não caberá em hipótese alguma às organizações de catadores. Agora, esperamos nós que isso não seja motivo, inclusive das grandes marcas que colocam essas embalagens no mercado, a buscarem os seus resultados com outros operadores. No sentido de dizer, tá ficando muito complicado buscar resultado de logística reversa na cooperativa porque agora eu tenho que pagar inclusive o rejeito. Não, você vai ter que dar um jeito mesmo, porque não é problema dos catadores. Os catadores estão prestando um serviço para vocês. Então, assim, o rejeito é um tema espinhoso para nós, não é de hoje, e que a gente espera, né, Adalberto? Inclusive, no próprio texto do decreto do plástico, diz claramente que antes da regulamentação tem que passar necessariamente por uma discussão dentro do CIISC, e é lá nesse momento que os catadores vão fazer a incidência necessária para deixar bem claro que esse problema é problema de outros. A cooperativa é sim uma das soluções, mas sem o apoio de quem colocou a marca, a embalagem, não é possível fazer tudo isso sozinho, né? Obrigado, Anderson. Queria aproveitar, deixar aqui que o CIISC é o Comitê Interministerial de Inclusão Socioeconômica dos Catadores, uma vitória dos catadores de ter relançado nesse governo esse importante espaço de construção das políticas públicas que estão aí para apoiar os catadores. Aproveitando, quem está aí seguindo a gente, dá um joinha, siga o nosso canal, que vocês vão ter sempre muita informação aqui sobre circularidade, catadores e catadoras de materiais recicláveis e ações que o governo vem fazendo. Para a gente continuar, Lara, como você acha que a gente pode realmente fazer com que a sociedade entenda, porque muitas vezes a sociedade busca facilidades,
busca comodidade na sua escolha, né, de consumo. E aí eu queria entender como que você acha que a gente poderia ter, você que trabalha com advocacy, com campanhas, né, tentando alertar para esses problemas que vem acontecendo, como você acha que a gente consegue realmente sensibilizar, né? Porque a gente sabe que as pessoas são conscientes, mas sensibilizar as pessoas para esse problema que a gente vem enfrentando? Eu acho que isso é um trabalho contínuo, né? Assim, a gente já vem sensibilizando sobre essa questão da poluição por plásticos, né? Já tem um bom tempo. Lembro que o MMA tinha uma campanha que chamava, na época do Mink, se chamava O Saco é um Saco, né? Que falava sobre o problema da sacolinha plástica. Então esse é um tema que vem sendo muito colocado na sociedade, né? O governo tem feito campanhas de comunicação, engajamento, os próprios catadores também têm feito, né? Essas campanhas, sociedade civil. E a gente acho que esbarra num momento que tem a mudança de comportamento do consumidor, mas também tem a falta de escolha que o consumidor tem, né? Porque o consumidor que chega no supermercado, numa gôndola de mercado, tá tudo embalado em plástico, né? Você vai comprar um pacote de bolacha, tá embalado em BOPP, que vai estar lá quando a gente for investigar o rejeito. Então, consegue comprar bolacha, consegue comprar esses produtos em outros tipos de material? Não, porque não tem a oferta. Acho que tem um ponto aqui que é para além da sensibilização, como é que a gente dá a escolha para que de fato exista consumo consciente e de uma forma democrática, porque não adianta também colocar um produto sustentável ou numa embalagem, né, melhor e aquilo ser 3 vezes mais caro, 4, 5 vezes mais caro. Então a gente precisa, acho que trabalhar as coisas em paralelo. As campanhas de comunicação precisam continuar acontecendo, acho que o governo tem que continuar fazendo essas campanhas em parceria também com a sociedade civil. Mas a gente precisa trabalhar também no nível da política pública para que, quando a gente tenha uma população sensibilizada, ela tenha a condição de daí fazer uma ação. Eu quero destacar aqui um dos decretos que o Adalberto mencionou, que foi o decreto da Fazenda, que equalizou o IPI para produtos descartáveis de plástico e de outros materiais. Então, isso é importante porque aqui na Oceana, por exemplo, tem 5 anos que a gente faz campanha, que publica estudo, que faz audiência pública. Já perdi a conta de quantas audiências públicas a gente já fez no Congresso, no Estado. Então, a gente vem sensibilizando vários diferentes públicos, né? Só que vai chegar lá na ponta, para quem, né, um restaurante, uma padaria, quem está trabalhando ali no setor de turismo e que usa esses descartáveis, não consegue substituir, por mais consciente que seja, porque é mais caro, né, a alternativa. Então, as coisas elas precisam andar em paralelo, né? Então, a gente precisa dar alternativa acessível. E eu acho que esse decreto é um ponto que o Adalberto trouxe que eu queria reforçar também. Obrigado, Lara. Já puxando aqui para o Adalberto. Adalberto, como você vê que a política pública, né, em relação aos plásticos pode induzir a mudança das embalagens para que elas realmente venham a ser circulares? Além desses decretos todos, né, que a gente trouxe aqui, o de logística reversa, o decreto da estratégia Oceano Sem Plástico, ele traz um mandato também muito claro, né, de redução com vistas à eliminação dos plásticos de uso único, né, daqueles plásticos com baixa reciclabilidade, né, multicamadas com baixa reciclabilidade. Então, eu acho que com esses decretos permite agora que o governo construa junto com a sociedade algumas políticas mais específicas, incluindo a questão tributária, né? O decreto nos permite isentar de impostos ou reduzir os impostos daqueles produtos que têm uma pegada ambiental melhor. A gente aprovou também a Estratégia Nacional de Economia Circular, né, o Plano de Economia Circular, e agora o objetivo é trabalhar muito próximo do setor produtivo e trazer com os donos de marca, né, os fabricantes de embalagens, essa nova realidade de que eles vão ser cobrados pelos produtos que eles vendem. Então, desde a concepção do produto, né, como o Anderson aqui muito bem trouxe, o ecodesign, né, o design do produto, para garantir que aquela embalagem possa ser reciclada. Então, como ele coloca no rótulo, que cor ele coloca no rótulo, qual é a cor da embalagem, né? Então, são várias questões que precisam ser trabalhadas na concepção do produto, que depois lá na ponta inibe ou não a reciclabilidade. A gente vê também que muitos substitutos
desses produtos plásticos de uso único, em especial, né, os descartáveis, se você trocar por outros produtos feitos de papel, papelão, madeira, bambu, outros, eles tendem a ter, a gente já viu estudos, né, a própria Oceana, com WWF, PIL e outros, né, já fizeram, de que mostram que os ganhos para a sociedade são até maiores nesses outros substitutos do que no próprio plástico. Porque o plástico de uso único você extrai, beneficia, vende e descarta, né? Já os outros, por ter maior reciclabilidade ou ter um impacto ambiental menor, geram mais emprego, geram melhor benefício para a saúde pública e outros. Então acho que a gente está nesse momento agora de fazer análises de custos de vida, né, sobre a questão do CO2, sobre o impacto ambiental dos plásticos descartáveis dos outros. Né, os nossos ouvintes talvez não saibam, mas o decreto de logística reversa também equiparou esses plásticos descartáveis, né? A gente criou essa categoria que quem vende plástico descartável também, assim como a embalagem, tem que cumprir meta, tem que cumprir conteúdo reciclado. Então, ao trazer essa obrigação também, essa parte da indústria, ela vem para o jogo de discutir com a gente agora como implementar isso, né? O governo não tem como criar medidas assim que sejam impossíveis de serem implementadas, né? Nem é objetivo do governo também dificultar a vida do setor produtivo que está fazendo esse ou aquele produto. Mas o que a gente quer é que as externalidades negativas sejam incorporadas no custo do produto e não sejam pagas pela sociedade, pelos catadores, pela saúde pública das pessoas. Então é um processo interessante que a gente vê. Eu sinto o setor produtivo brasileiro bastante engajado. Nós temos todas as grandes associações participando, temos audiências quase que semanais com todos esses atores. Eu realmente sinto que todo mundo está agora tentando construir soluções conjuntas. Obrigado, Adalberto. Passando aqui para o Anderson. Anderson, como você vê, quer dizer, muitas embalagens elas têm marca, mas a gente sabe que tem rejeitos na cooperativa que não tem marca, né? Um copo descartável, a bandeja, o PET bandeja, ou que é aquela coisa onde a gente põe bolo, onde a gente geralmente compra frutas, uva, morango, tomatinho cereja, que é o PET acrílico, né, que o pessoal diz, e que é um material que, inclusive, no estudo que a gente está promovendo com a ANCAT e Oceana e WWF, apareceu como um material que no Brasil inteiro hoje não tem uma rota comercial, nem no Sudeste, onde a gente sabe que a densidade industrial é maior, e muito menos, então, quando a gente fala de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, realmente não aparece quem queira comprar, porque parece que tem aditivos que, enfim, dificultam a circularidade daquela embalagem. Só que são embalagens que não tem marca. A embalagem da padaria, a embalagem do verdurão, a embalagem da pessoa que está vendendo milho na esquina, picadinho, enfim, doce de pote. Então, como que a gente dá nome aos bois, né? Aponta a responsabilidade. E essa pergunta eu deixo para os três, o Adalberto e a Lara também responderem depois de você, Anderson. Bom, essa é uma pergunta difícil até de responder, porque como estamos no dia a dia, é isso mesmo, se deparamos ali com embalagens que facilmente você identifica qual é a marca, e outra N embalagens que a gente realmente não vai conseguir. Mas talvez eu daria um passinho atrás, Fábio, para dizer que, para além dos marcos regulatórios em si, eu acho que tem uma questão de suma importância, que é a falta, talvez, de comunicar esses marcos de maneira didática para o consumidor. Porque se você quer fazer com que essa marca se preocupe, é fazer com que o consumidor entenda o dano que aquela marca está causando. E aí a marca, obviamente, ela vai ter que se reinventar. Nós, catadores, você que nos acompanha, a gente está se reinventando para continuar vivo no circuito. Mas essas marcas aí poderiam, né, se reinventar, porque há um discurso de que se você aperta, você prejudica milhares de empregos e tudo isso.
Mas estamos numa era extremamente avançada, tecnológica, que daria, sim, para ter um esforço maior, para trabalhar, de fato, com essas embalagens num outro contexto. Mas aqui eu sinto, muitas vezes, a falta. A gente está falando aqui de assunto técnico, complexo, mas, na verdade, é o seguinte, e aquele que vai consumir? Se ele não entender isso, ele vai até fazer o jogo contrário. Por que já não tem isso aqui mais? Era tão cômodo para mim pegar, usar o pratinho aqui e jogar fora. Nem louça eu não preciso lavar mais. Então, como que a gente também leva essa consciência para o consumidor? Porque quando você está falando de alguém que coloca algo no mercado, a parte mais sensível acaba sendo o bolso. Se a população num todo, Lara, passa a se indignar e entender esse contexto, é um dos caminhos para forçar cada vez mais que essas embalagens se tornem amplamente recicláveis, né? E diminua, obviamente, o dano causado, né? Mas assim, como resolver isso, principalmente as embalagens que não tem marca, eu talvez repassaria até para o Adalberto e para a Lara também nos auxiliar nisso. Não. Obrigado, Anderson. Eu ia justamente passar, quer dizer, como solucionar essa questão, e também queria, Lara e Adalberto, que eu acho que acompanham o cenário internacional da discussão do Tratado dos Plásticos, como outros países têm agido. A gente vê notícia que agora na Alemanha voltou a granel, você leva o pote lá da tua casa e enche de detergente, enfim. Como que como que vocês veem, né, mudanças que já aconteceram em outros países e que poderiam, sabe, claro, no tempo que demora para essas transições tecnológicas chegarem, né, nas indústrias, mas que caminhos outros países, outros continentes têm tomado, né, principalmente a Europa, eu acho, em relação a essas embalagens que eles já identificaram como problemáticas? Posso responder essa, Adalberto? E o Adalberto me complementa aqui na parte do tratado, mas eu acho que um ponto que precisa ficar muito claro é que nenhum país, seja a Europa, seja um país do continente africano, nenhum país deu conta de resolver o seu problema do resíduo como um todo e do resíduo plástico em especial, que é uma grande parte, só com as medidas de gerenciamento de resíduos, porque o volume de produção é muito maior do que qualquer capacidade que tem de fazer gerenciamento. Então, essa conta não fecha, né? Então, vários países começaram a implementar outras medidas no campo da redução, da não geração e, inclusive, da eliminação. E eu acho que eu quero destacar aqui que na Oceana a gente sempre classifica a questão do plástico em dois grupos. As embalagens, né, que é um grupo mais complexo, e os itens descartáveis, que é uma porcentagem menor da produção, mas que gera um impacto também significativo. Nesse campo dos descartáveis, a gente tem 141 países, né, Adalberto, que foi o número lançado lá no tratado, 141 países que eliminaram, ou seja, mas substituíram por algum outro material, itens descartáveis. Então, assim, canudo, copo, sacolinha plástica é o maior número de legislações que existem no mundo, e não começou na Europa, começou nos países africanos, por conta do volume que aquilo gerava e o impacto, né? Então, os países africanos lideraram esse movimento, né, anti-sacolinha. Depois veio a questão do canudo, do copo, né? Então, os descartáveis estão sendo atacados nessa ótica, né, de realmente reduzir, eliminar, substituir por outra coisa. No campo das embalagens, a gente tem visto algumas legislações. A Europa, né, também é super pioneira. Uma legislação que eu gosto bastante na Europa, que é recente, é que agora vai ter uma taxa para as embalagens não recicláveis. Então, se você é uma empresa que botou uma embalagem não reciclável, um BOPP, um PET bandeja no mercado, tem uma taxa lá, não me lembro agora quantos % que é, mas vai ter uma taxa que você vai ter que pagar, porque alguém vai ter que arcar com a conta, né? Daqui, no caso, infelizmente, os catadores estão arcando com essa conta. Então, esse é um ponto interessante. Tem algumas legislações no mundo avançando para promover reuso, que é uma forma também de você reduzir a quantidade de resíduos e de rejeitos, né? O reuso ele ainda não é permitido para todos os tipos de produtos, né? A gente tem, por exemplo, embalagens em contato com alimento, que tem uma questão, né? Mas eu acho que é um desafio que a gente precisa realmente avançar. E é uma responsabilidade que a gente defende muito na Oceana, que precisa recair muito mais no setor produtivo. Porque a gente, como indivíduo,
tem um papel, tem uma responsabilidade, inclusive pela política nacional. Temos o nosso papel, mas a gente não tem a mesma força, o mesmo poder econômico de influência que tem uma grande empresa, que, como o Adalberto colocou aqui, controla qual é o material que vai ser colocado, qual é o design, qual é a pigmentação. Então, tem muito mais impacto, né, uma grande empresa, uma grande marca, uma grande indústria, tomar uma decisão lá em cima que depois vai facilitar o trabalho de todo mundo. Então, a gente traz muito essa responsabilidade e traz isso no campo da política pública. Nosso trabalho é com política pública, a gente apoiou muitos decretos que o Adalberto mencionou, mas a gente tenta trazer isso para o corpo da legislação, porque os decretos super importantes e um super avanço são política de governo. E se a gente tiver uma mudança de governo, a gente já viu isso acontecer, né? Pode vir um outro governo e simplesmente derrubar tudo que foi feito. Então, a nossa luta tem sido, dentro do Congresso Nacional, aprovar PEC da reciclagem, Política Nacional de Economia Circular do Plástico, que é o PL 2524, que a gente vem trabalhando, para que essas ferramentas, conteúdo reciclado, reciclagem, reuso, inclusão dos catadores no pagamento por serviço ambiental, seja uma política de Estado, não uma política de governo. A gente precisa de uma política de Estado contínua para todo mundo ter segurança jurídica. Sociedade civil, indústria, catadores, né? Então a gente vem trabalhando bem nesse campo, assim, bem no campo da... E aí eu vou jogar a bola para a Adalberto responder sobre o Tratado de Plásticos. Não, com certeza. Acho que a Lara já trouxe um panorama global importante, mas deixa eu só resgatar a questão do resíduo, né? O rejeito dentro da cooperativa, quem paga, né? Quando a gente começou a discutir aquele artigo, eu tinha uma dor muito grande de visitar cooperativas, né? Por exemplo, o caso lá em Brasília, na Sentcop, você ia lá, você via um PET escuro com uma marca de um produtor que não tem reciclabilidade, ninguém compra um PET escuro. Então você tem ali muito claro, aquela marca produziu, optou por colocar naquele embalagem. Então a gente falou, bem, se eu tiver uma regulamentação que obrigue ele a pagar, a cooperativa vai ligar, vai ficar em cima e ele vai ter que resolver. Se ele não resolver, olha, o Ministério Público tem um decreto aqui, o senhor é obrigado a pegar esse material, você vai ter que remunerar pela triagem e pagar a cooperativa. E com isso a gente forçaria, né, nesses casos onde o PET tem uma marca, onde o rejeito plástico tem uma marca, é mais fácil. Agora, e o resto, né? Aquele rejeito que chega lá que não tem, né? E aí era muito mais difícil. Daí quando a gente pensou, né, e a gente pensou muito em como que isso vai estar atrelado, por exemplo, aos créditos de reciclagem. Né, o governo do presidente Lula criou os créditos de reciclagem estruturantes e o de massa futura. Então, as entidades gestoras que estão no crédito estruturante ou no crédito de massa futura, significa que elas investem em cooperativas. Ela investe na infraestrutura da cooperativa e vai mantendo ela. Então, ele recupera mais de 50% de catador e ele investe todo o seu recurso na estruturação. Então, esse já é uma entidade gestora que está investindo na cooperativa. Então, provavelmente a nossa regulamentação as entidades gestoras que trabalham com estruturantes vão ter menos impacto do rejeito, porque ela já paga uma parte para a cooperativa. Entretanto, a maior parte dos créditos de reciclagem vendidos hoje são os certificados de crédito da logística reversa, que ele basicamente é um papel, né? É uma compra e venda de notas fiscais, que às vezes é feito de um atacadista, às vezes é feito de uma própria cooperativa ou associação de catadores. Então, esse crédito, ele tem muito pouca responsabilização hoje, muito pouco requerimento que ele precisa cumprir. Então, provavelmente, nessa regulamentação, a gente vai caminhar para apertar um pouco mais esse crédito, né? Então, aquele que está comprando lá do atacadista ou aquele que está comprando de cooperativa sem investir na cooperativa, só comercializando a nota fiscal dela, ele vai ter que começar a pagar mais por causa desse rejeito que está lá. Porque para ele vender 1 tonelada do material tal, teve talvez 300 quilos de rejeito que tem que estar atrelado. Então, ao fazer isso, a gente também incentiva que as entidades gestoras invistam nos estruturantes, invistam nas cooperativas. E aquelas entidades gestoras que historicamente trabalham com cooperativas vão ter menos problemas de arcar com esse rejeito, que não tem marca dentro das associações cooperativas, do que aquelas entidades
que se especializaram em pagar só, vender o crédito de reciclagem, sem estar lá na ponta investindo em cooperativas. Então, a gente ainda está discutindo diferentes modelos com área jurídica, diferentes ministérios, né? Eu lembro que quando a gente avançou o decreto, esse artigo foi um artigo muito difícil, né? Ali a gente tinha dentro do governo pessoas que não queriam, como é que você vai responsabilizar a indústria, é muito difícil, vai encarecer o produto. E a gente achava que não, a gente achava que ao trazer regulamentações, a gente estimula as empresas a pensar e inovar. E trazer novos materiais, novas embalagens, novos desenhos das embalagens, para aos poucos reduzir aquela que não tem reciclabilidade e aumentar a que tem maior reciclabilidade. Então acho que a gente está chegando em bons termos, inclusive, né, com o pessoal da indústria. Espero que essas portarias saiam logo no começo do ano para dar também segurança jurídica e clareza. Nós publicaremos uma nota técnica esclarecendo vários aspectos do decreto até o final do ano, e a gente espera que com isso as indústrias e os donos de marca comecem cada vez mais já a pensar desde a concepção do produto o tipo de material com maior reciclabilidade que ele vai usar. Esse produto, o PET bandeja, é um produto que vai muito para o varejo, né? E eu queria que você falasse um pouco qual é a responsabilidade compartilhada do varejo hoje na política de resíduos sólidos, né? Porque a gente sabe que eles não são tão pressionados como, por exemplo, os fabricantes, os envasadores, etc. Não, com certeza. Eu acho que tanto os distribuidores quanto o comércio, eles não tinham-se muita clareza, né, do que eles precisavam fazer. Por isso que o decreto trouxe ações ali que devem ser feitas pelo varejo e pelos distribuidores, não só com os pontos de entrega voluntária, mas também fazendo parte do financiamento da estruturação. Então, provavelmente na nossa regulamentação a gente vai ver aqueles varejos que vendem produtos de terceiro, mas ele embala num PET bandeja, ou ele coloca lá uma embalagem extra que nem precisava, né? Às vezes você vai comprar uma fruta, tem lá 3, 4 embalagens para fruta. Você vê que aquilo é desnecessário, né? Então, provavelmente agora o varejo vai ter que participar mais ativamente para arcar com os custos dessa estruturação da logística reversa, e com isso a gente espera que eles também sejam estimulados a mudar os seus hábitos e colocar menos embalagens que tenham menor reciclabilidade. Obrigado, Adalberto. Agora eu vou começar a rodada de fechamento da nossa conversa. Então passo a palavra para a Lara novamente, que começou. Então, como que a gente vai tratar o rejeito, que os catadores costumam dizer? Rejeito é o que não tem jeito. Não tem jeito pra gente, né, catador, pros catadores, porque acaba sendo tempo e movimento perdido, material sendo estocado, craquelando, né, aquele plástico começa a gerar microplástico, enfardado, gastou energia, mas fica parado até anos, né, na cooperativa Nascimato do lado. Bom, na nossa visão, uma embalagem que vira rejeito, um produto que vira rejeito, ele não deveria existir. Então, assim, é uma mudança muito grande no começo da cadeia produtiva que precisa ser feita. E a gente defende isso através da política pública. Então, assim, é manter o decreto em pé, os decretos em pé, né? Que é um passo importante, regulamentar aquilo que está faltando, aprovar a legislação, vou seguir fazendo a defesa aqui do PL 2524, que é da economia circular do plástico. E a gente tem também o Tratado Global de Plásticos, que está olhando para isso, né? Esse é um problema tão grande, tão complexo e que é do mundo inteiro, né? Que, assim, suscitou a construção, a negociação de um tratado global de combate à poluição por plásticos. E esse é um tratado que traz também medidas para a cadeia produtiva. Por isso que ele está sendo difícil de sair da negociação, né, Adalberto? Mas a gente vai ter medidas para reduzir a produção de itens descartáveis, problemáticos, desnecessários, mudança no design das embalagens. Então, isso vai trazer uma responsabilidade para toda a cadeia produtiva, né? E isso precisa acontecer o quanto antes. Então, a gente vem também numa defesa bem grande aí de sair logo esse tratado global, porque ele até, assim, ajuda a criar mais regras no nível nacional, né? E trazer mais responsabilidade no começo da cadeia produtiva, que é onde a gente entende que está o problema da questão. Obrigado, Lara. Antes de passar a palavra para o Anderson, e aí abro de novo para a Lara, se ela quiser, tem um assunto que foi até comentado numa mesa aqui da Expo,
que é a rotulagem ambiental dos plásticos, que não é ambiental, talvez ela seja industrial, mas ela traz lá os plásticos que a gente conhece, mas tem um numerinho 7 lá, outros, e que as pessoas falam, esses outros aí, invariavelmente, eles são rejeito. A gente não consegue reciclar porque eles são misturas, né, de vários materiais e várias resinas. Então, queria pôr também isso daí na mesa aqui para a gente ir fechando, porque é uma coisa que o consumidor está vendo. E muitas vezes isso fala, pô, tem símbolo de reciclagem, eu vou comprar, é bom, né? Porque é um símbolo de reciclagem no set, como tem em outros materiais que hoje também já a gente sabe que PVC, né, que tem problemas aí. Então eu queria pôr mais essa questãozinha aí na fala de vocês final. Só para fazer um comentário, acho que isso acaba confundindo o consumidor, né? Porque o número, na verdade, ele identifica qual que é o tipo do polímero, qual que é o tipo do plástico, e não se ele é reciclável ou não, né? Então, o consumidor que vai pegar aquele produto e vai ver o símbolo da reciclagem, muitas vezes não vai entender e vai achar que está consumindo um produto, né? Essa coisa da rotulagem ela é muito complicada, que nem a gente tem, por exemplo, os produtos oxi biodegradáveis, né? Que tem uma rotulagem dizendo que são verdes, sustentáveis e não sei mais o que, mas são péssimos, né? Para a saúde, para a reciclagem, para a produção. Então, tem uma questão aí muito séria, né? E aí tem uma questão de rotulagem que a gente vai precisar pensar, né? Inclusive a partir do decreto de plásticos, que é como é que a gente comunica para o consumidor o percentual de conteúdo reciclado. Como é que a gente rastreia e certifica isso? Como é que o consumidor vai saber que é 30% e não 28,3%? Né? Então, e como é que a gente evita greenwashing com isso também? Que é importante. Né? Então, acho que é um ponto bem interessante que você levantou e que a gente precisa fazer algumas correções aí para garantir que o consumidor não vá sair lesionado. Perfeito, obrigado. Anderson, Nassif. Não, eu acho que essa questão, inclusive, da rotulagem, né, a gente tem visto aí, principalmente nos alimentos que a gente tem consumido, as embalagens lá, alto teor disso ou daquilo, né? Então, aquilo lá foi um trabalho também que houve resistência, mas como colocar isso nas embalagens e tudo mais. Mas eu, como consumidor, quando enxergo ali e mostra claramente, e até a embalagem vem marcada de preto, negrito, para fixar mesmo, eu, enquanto consumidor, eu olhando aquilo, eu tenho a opção se aquilo vai causar mal para mim ou não, se eu quero mesmo assim consumir. Nas embalagens, essa questão genérica, digamos assim, de ter o símbolo da reciclagem, é o que a Lara disse, tem o símbolo, mas não significa, em alguns momentos, quase que nada a nível de reciclabilidade, né? Então, por isso que eu insisto mais uma vez, porque nós, como catadores, né, que desenvolvemos trabalho de educação ambiental, o contato direto com a população, o porquê que os melhores programas de logística reversa é feita por nós, catadores. Porque a gente leva a informação correta para a população, de maneira simples, objetiva, que ela entenda. Agora, nem sequer a gente discute isso em trazer o consumidor, repito novamente, se você quer fazer também a indústria se movimentar, mexe na parte sensível, que é aquele que consome. Como que uma empresa que coloca em embalagem, seja de alimento, disso ou daquilo, vai sobreviver se o consumidor renegar o produto que ela está colocando no mercado a nível de embalagem, de produto mesmo? Então eu insisto em dizer que os marcos regulatórios são importantes, mas isso tem que vir também para fazer com que a população se conecte com esse tema. Sob risco da população, não entendendo isso, ela jogar totalmente contra. Eu gostaria que voltasse as embalagens descartáveis, porque para mim é mais cômodo, mas porque não chegou para ela que aquilo lá está causando um dano para ela, para outras gerações e tudo mais, entendeu? Então percebe que é um assunto que precisa ser melhor arredondado ali e trazer essa parte bastante importante que somos nós, consumidores, né? O nosso decreto de logística reversa de embalagens trouxe essa questão do índice de reciclabilidade, né? Que o Ministério do Meio Ambiente vai regulamentar. Então, acho que a gente vai fazer algumas propostas, abrir uma consulta pública para ouvir a sociedade, mas aí, nesse item específico, eu acho que é a nossa grande oportunidade de discutir isso.
né, se uma marca escolhe um tipo de plástico que não tem reciclabilidade, assim, talvez esse índice possa sinalizar como ele vai ter que comunicar isso para o consumidor, né, como ele vai ser punido ou não, no sentido de pagar mais pela conta, ou se ele vai ser isento ou não em função de ter alta reciclabilidade. Então a gente espera que esse índice de reciclabilidade previsto pelo decreto, né, a gente consiga construir. Dentro da ordem de prioridades nossa, a gente está deixando ele por último, por entender que ele é muito complexo ainda, ele é um tema que a gente precisa de bastante debate, mas o importante é que o presidente Lula teve muita coragem de assinar esse decreto, de colocar esse desafio na mesa. E é para isso que a gente tem que trabalhar, né? E eu fico muito feliz aqui da ANCAT estar promovendo esse podcast, o Podcata, né? Para mim é um privilégio enorme estar aqui com grandes amigas, né? Pessoas que eu admiro muito, Fábio, Anderson, Lara, que nos ajudam bastante no dia a dia lá no Ministério, né? Com opiniões isentas, trazendo a realidade, trazendo estudos. Para fazer política pública baseada em evidência, você precisa criar evidências, você precisa ter estudos e dados, né, isentos que corroborem aquelas políticas. Por isso a minha felicidade de estar aqui nesse Podcata, e espero que a gente ajude os nossos ouvintes a entender todas as complexidades que lidam com esse tema e o impacto, né? Porque a gestão inadequada de resíduos ou a não ação relacionada à poluição, em especial plástico, ela tem um impacto dramático, né, para a saúde, para o meio ambiente, para a biodiversidade, e infelizmente a humanidade vai ter que, nos próximos anos, colocar o tema da poluição plástica como um dos grandes desafios dessa nossa geração. Eu queria agradecer a participação da Lara, da Oceana, do Anderson, o diretor de logística reversa da ANCAT, do programa Reciclar pelo Brasil, e Adalberto Maluf, secretário de Qualidade Ambiental. Aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, dá o joinha e obrigado. Fábio Cidrim da ANCAT em mais um Podcata.